Boa noite. Mais uma live ao vivo aqui no Mundo Atípico Luz. Já já a Vanessa entra. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu melhorar a luz aqui. Boa noite. Vão entrando. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Van, eu vou te puxar, tá? Convidar. Foi. Vê se aparece aí pra você. Será que foi? Ó, pra mim eu convidei. Não parece que eu tô ao vivo. Tem um delayzinho, o aceitar. Às vezes dá um delay. Ó. Convidar. Não apareceu, Van, o convite? Aqui não apareceu. Uai. Deixa eu tentar mais uma vez. Ó, te mando o convite. Agora foi. Ai, deixa eu só virar minha câmera aqui agora. Gente, tava uma delícia. Agora começou a esquentar. Agora foi. Tudo bem? Agora deu certo. Deixa eu só aumentar um pouquinho esse volume. Estão me escutando bem? Tudo certo? Tô te ouvindo bem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Uhum. Peraí, Van. Foi. Pronto. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fiquei um pouquinho preocupada essa semana por conta dessa virose, essa gripe e tudo, mas graças a Deus a minha voz tá um pouquinho fanha ainda, né? Um pouquinho ruinzinha, mas acho que vai dar para o pessoal compreender tudo. E qualquer coisa a gente faz de novo essa live e vamos que vamos. Fica tranquilo, sim. Primeiramente, muito obrigado, tá, Van, por aceitar o convite. Eu que agradeço A pelo convite. disponibilidade. Assim, são 7h30, mais de 7h30 da noite, horário local aqui, então 8h20, 8h30, horário de Brasília. Eu sei que você já atendeu o paciente, coordenou, tem pequeno em casa, tem família. É o mesmo processo que eu, assim, o Titi tá aqui, ele tá chorando, que ele já quer. Eu falei assim, eu vou fazer a live. Ele é assim, eu não posso falar essa palavra em casa. Ele já veio aqui. Assim, já sabe que eu vou ter que dividir a atenção, né? Então, a gente tem toda essa rotina, porque a gente tá, como eu falei, essa semana nós teríamos 2 mulheres que ajudam pessoas, mas são mães atípicas, são mães. E aí é outro cenário também, né, Nevan? Porque a nossa vida é totalmente diferente. É uma vida, a gente trabalha e tem uma vida totalmente atípica.
E mesmo assim a gente está Exatamente. aí à disposição querendo ajudar outras pessoas. Eu falo A que informação é muito importante. Então, não adianta informação, não adianta conhecimento e reter isso. e a Eu, retenção, né? Exatamente. A exatamente, no começo retenção da minha desse. jornada, a informação nos salvou em vários momentos, né? Eu sempre falo Exatamente. onde a gente está, onde a família está numa terapia, você retém informação, você pega uma informação aqui, você vai montando, às vezes, muitas das vezes, o seu próprio protocolo, né? Para Aham. você. Então, isso é muito importante. Então, eu falo Tem para todo que mundo, o viver. conhecimento, ele tem que ser dividido, ele tem que ser passado, isso é muito Isso é importante. compartilhado. E não ter medo de falar. Não pode ter medo de falar, tem que pegar e falar, porque assim, ainda mais assim, na área da nutrição, a área da saúde em si, tudo que, tudo que vai falar, mas isso não é verdade. Mas ainda mais na medicina integrativa, na de saúde integral. Não, suplementação para quê? Isso é balela. Isso, não sei que não tem estudo científico. Aí você, com entendimento, você fala, mas peraí, não essa pessoa vive. Mas é que a pessoa não teve acesso ainda ao conhecimento. Então, Exato. a gente tem que ter um pouco de cuidado e muita paciência, muito amor para falar, olha, esse é um caminho que a gente tem, sim, muita evidência. Isso muda muito a criança, isso muda muito os pais, que eu falo, mãe, você tem que suplementar. Vai lá ver sua vitamina B12, que você precisa de energia. Para dar conta, vai lá tomar a vitamina B12. Então, Van, antes de mais nada, então, queria agradecer novamente você, o seu tempo, pela sua oportunidade, né, de conceder espaço. E fico muito feliz porque você é aqui de Campo Grande. E aí, quando a mãe fala, assim, é o que eu falei para você, né? A gente trocou ideia por WhatsApp, a mãe fala, Lid, mas nutricionista aqui em Campo Grande, na linha funcional, integrativa, não tem. Eu falei, tem sim. Ó, aqui indicação tal, tal, tal. Aí fica mais fácil, porque assim, as maioria das mães que chegam até mim não são daqui, não são aqui de Campo Grande, são de fora, são fora do Brasil também, e tem muita dificuldade com saúde fora aqui do Brasil. E a gente tem privilégios. Então, queria te agradecer novamente. Esse é um assunto muito pedido, que as mães perguntam sobre suplementação, como faz, como solicita exame, quem que pode fazer, como saber se realmente, mas meu filho, tem mãe que chega, mas meu filho come de tudo, mesmo assim precisa de suplementação. O que fazer? Meu filho não está comendo, será que precisa de suplementação mesmo? Como a mãe saber se o filho tá desnutrido? Né? Para Então, todas assim, as dúvidas então hoje. nos ajude com essas informações, que vai ficar tudo gravado, as mães que não conseguiram assistir. Tem gente que já em clima de feriado já juntou tudo, quinta e Feriado sexta, super prolongado. que falou, olha, eu não vou conseguir participar, depois eu assisto porque a gente vai viajar. Eu falei, como assim? Aí eu vi que aqui em outros estados emendou tudo. Eu falei, tá explicado. Isso. Então, mas depois vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, vai ficar aqui, e aí todo mundo vai ter a oportunidade de assistir, tá bom, Van? Combinadíssimo. Van, se apresente. Vamos lá. Bom, Lid, muito obrigada pela oportunidade, né? Você me agradeceu, mas eu que gostaria muito de agradecer, porque como a gente comentou um pouquinho, a informação, ela é muito importante. Então, eu sempre, toda a minha vida, toda a minha carreira, eu sempre gostei muito de passar o conhecimento. Então, eu sempre dei muitas palestras. Eu trabalhei em outra área da nutrição também, que eu aplicava cursos. Então, eu acho a informação muito importante para a gente repassar. Isso é muito importante. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho aqui com o seu público, com o meu também, que daqui a pouquinho entra mais gente aí. Então, vou me apresentar. Eu me chamo Vanessa Nunes, eu sou aqui de Campo Grande, sou nutricionista há mais de 12 anos. E eu falo que o diagnóstico do meu filho, ele me fez ir para um outro caminho que eu nem imaginava, eu nem sonhava. Então, eu tenho uma criança de 6 anos, recém fez 6 anos agora. Ele é autista, né, nível 1 de suporte. A gente descobriu, ele tinha em torno de 2 aninhos e 11 meses ali. E aí, né, nessa vida de mãe, de terapia, procurando terapia, sentada com outras mães, né, que eu falo assim que o saguão das clínicas ali, muitas das vezes, é aquele momento de compartilhamento com outras mães, a gente aprende, a gente repassa informação, a gente busca, né, o que às vezes deu certo para o filho daquela pessoa, às vezes vai dar certo para o nosso também, então é uma troca de conhecimento ali gigantesca. E aí, nessas idas e vindas de terapia, de clínicas,
eu comecei a observar alguns comportamentos e o que as mães me relatavam. Meu filho tem seletividade, meu filho não come isso, meu Deus, que transtorno, passa dias com meu filho sem colocar 1 grama de arroz, né, 1 grão de arroz na boca, e aquela agonia. E eu via que o meu filho, ele realmente não tinha, ele, o José Miguel não tem seletividade, né? Não sabia que eu ia atuar nessa área, mas desde a introdução, sem o diagnóstico ainda, eu cuidei muito da alimentação dele ali e fui seguindo os passos de mãe mesmo. E ele não tem, o fator dele, ele não tem a seletividade. Mas eu vi que a suplementação que eu sempre fiz nele, sempre criei uma rotina, uma suplementação, fez muita diferença para ele. E eu vi que aquilo ali eu poderia ajudar outras mães, outras crianças, a importância de rotina, a importância de suplementação, né? Não é igual você falou, não é porque a criança come muito bem que ela não tem carências nutricionais, que ela não precisa de uma boa suplementação. Eu comecei a observar isso. E aí eu fiquei muito encantada por esse mundo de ajudar a criança. A criança sempre foi o meu ponto fraco ali, de querer acolher. E eu vi que estava na hora de eu fazer uma transição de carreira, né? Eu sempre fui nutricionista de outras áreas e eu falei, me identifiquei com isso. É o que eu quero fazer. Então, sempre coloco Deus em primeiro lugar. Deus, eu quero ir por esse caminho. E ele foi abrindo portas. Então, cursos. Tive a oportunidade de finalizar minha pós-graduação com a Dena Siqueira, que é uma grande referência, a gente comentou um pouquinho. Então, ali do Brasil, aprendi muito com ela, né? Eu sempre falo que eu sou soldada dela, então hoje ainda assisto aula dela, as aulas dela e me encantei por esse mundo. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer, ajudar famílias. E desde isso eu me mergulhei mesmo e comecei a atender. E aí, nesses quase 3 anos e pouquinho, 4 anos de consultório, muitos casos desafiadores, né? A gente vê ali que a seletividade alimentar está em 80% a 90% desse público TEA, né? Dessas crianças TEA. Van, eu não. Ó, vou falar bem sincera, te cortando, mas eu não sabia que esse número é tão grande. Ó, e vou te falar, quando eu iniciei o perfil Mundo Atípico Luz, e para quem não conhece, o perfil Mundo Atípico Luz, ele é, na verdade, é um mundo totalmente atípico. Ele explora várias áreas dentro do universo do autismo. E quando eu comecei a falar sobre autonomia aqui, só que eu compartilhava o prato do Thiago e comecei a abrir como que era, como que foi, o tal do amarelo. Meu Deus, que terror. Tal do amarelo, era amarelo em tudo, em tudo. Aí eu fui compartilhando a estratégia que eu fiz, ó, aprendi isso, eu tive que aprender suplementação, atividade sensorial, descobri tal de desbiose, fui por esse caminho. Aí as mães, mas como assim? Mas dá certo? Eu falei, dá certo. A criança não fica seletiva pro resto da vida, não. Tem tratamento para isso. Eu não tinha ideia de tantas crianças que eram seletivas, Van. Eu não tinha ideia. E você vê que, assim, cada criança, por isso que é muito individualizado. Cada criança chega no consultório com uma particularidade diferente, né? O seu foi dos alimentos amarelos. Já tem com alimentos brancos, alimentos vermelhos. Então, você vê que é muito individual. Crianças com questões sensoriais muito afloradas, crianças que realmente o toque é muito sensível para pegar naquele alimento. Então, assim, você vê que é muito individual. Então, me chamou muita atenção e é um desafio diário, porque eu sempre falo, não é receita de bolo, não adianta aqui no consultório eu ter orientações prontas para entregar para a mãe. É sempre muito individualizado. Tem mães que chegam aqui e falam, Lúcia, você vai me entregar um cardápio? Não vou te entregar um cardápio. Como que eu vou entregar um cardápio para você seguir se seu filho não come? Vamos tratar outras questões primeiro, vamos tratar questões ali sensoriais, suplementação, rotina, né? E a família em si. Não sei se você já fez a live da questão do acolhimento da família, né? A importância da família. A família tem que estar no topo ali, porque é a base da pirâmide. A família é a base da pirâmide. A gente está aqui passando orientação, dando o caminho, mas a família, a rotina é muito importante ajustar. E eu sempre até falo para as mães que estão aqui no consultório, que vêm no consultório. Tira essa força de dentro de você, porque é todo dia essa força que você tem que colocar à frente para mudar essas estratégias, para colocar coisas novas nessa rotina, para estar revertendo esse quadro. Então, assim, me encantei por essa área, falei, é isso que eu quero fazer. Desde 4 anos atrás,
me empenho diariamente estudando, atendendo crianças. Há um ano e pouquinho, menos de um ano, eu comecei a fazer a terapia alimentar, porque eu vi que realmente, às vezes, só a questão da suplementação, orientação, com a vida corrida que nós temos em casa, essa criança precisa sair ali do mundo dela, da casa dela, para vir explorar alimentos novos em outros locais. E tem dado certo. Tem várias crianças que a gente tem uma evolução lindíssima aqui dentro do consultório, mas é um passinho de cada vez. Tem mães que chegam e falam, quanto tempo vai ser esse tratamento? Não tem como. Van, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui um pouquinho e pedir para quem está ao vivo mandar para pelo menos 10 pessoas. Esse aviãozinho que está aqui do lado, eu vou fazer isso agora. Faz aí, Van. Vou fazer agora. Por quê? Peraí, vamos lá. Se tá viajando ou não, vai escutando. Porque as mães me pedem, a Van vem, disponibiliza o tempo, manda mais, e a gente tem que aproveitar esses momentos para quê? Tirar dúvida. Ó, mandei aqui um monte. Cada um de vocês está ao vivo, manda pelo menos para 10 mães aí que tem criança pequena. E por quê? A suplementação não está ligada à seletividade alimentar. Suplementação, toda criança, seja atípica ou não, seja autismo, seja TDAH, tem que suplementar. Porque nós não conseguimos, com a alimentação que a gente tem hoje, infelizmente, ter toda a variedade de nutrientes, né, Van? Então, você que tem propriedades para falar isso. Então, assim, é para todo mundo suplementar. E é esse tema que a gente vai falar hoje, tem que aproveitar a Van. Então, a suplementação é muito importante, e principalmente ali na questão infantil, nos primeiros anos de vida da criança, fase escolar. Por quê? Porque a suplementação, os nutrientes em si, né, quando a criança está com níveis ótimos de nutrientes do organismo dela, nossa, ativa tudo, cognição, né, memória. A gente sempre fala até da alegria, né, que tem hormônios que são produzidos no nosso intestino, né, hormônio da alegria, serotonina. Então, a gente precisa estar com níveis ideais. Então, o nosso cérebro, a nossa cognição, ela funciona através de nutrientes. Então, é muito importante. Eu sempre falo que a primeira linha é de uma alimentação saudável. Mas como você disse, na maioria das vezes a gente não consome a quantidade que deveria consumir, né? Vamos dizer proteína, por exemplo, né? A gente precisa de um tanto de proteína diariamente. Nós não conseguimos, às vezes, atingir essa quantidade, né? Se você criança, às vezes fica um pouquinho doentinha, baixa ingestão de alimentos ali já é cortado, não come tanto. Então, a gente precisa suplementar para ter esses níveis ideais. E é muito importante também falar que a suplementação não é medicamento, são nutrientes retirados dos próprios alimentos. Isso é muito importante porque as pessoas ainda têm um pezinho atrás. A suplementação é medicamento, né? Vai fazer mal. Então tem muitos aqui. E se eu tomar se meu filho tomar esse xarope, né? Por quanto tempo? Será que vai ter reações? Não tem contraindicação nenhuma. É realmente para a gente atingir os níveis ideais de nutrientes no nosso organismo, que é o que a criança precisa para o desenvolvimento dela. Certeza, com certeza. E outra coisa, às vezes a suplementação é uma coisa tão mais acessível. Hoje, por exemplo, a questão da manipulação, a gente tem aqui em Campo Grande mesmo, mas tem outras farmácias, São Paulo é até mais acessível que aqui. Os valores é acessível para você ir lá com uma receita, né? No caso, a Van passa uma receita, ir lá manipulado, coloca no suco, coloca na onde a criança aceitar e coloca para dentro. Inclusive, a gente tem umas fórmulas muito boas que hoje em dia eu não costumo usar muito. Mas a gente tem pirulito, tem chocolatinho, tem gominha. Nós testamos, assim, no início, fomos testando, fomos ver qual que era a gominha, se era o líquido, era qual farmácia. A farmácia colocou framboesa, que fala framboesa, colocou morango. E aí foi testando o manipulado. Às vezes você coloca R$50, mas tem vários nutrientes, R$60, vários nutrientes. E hoje, o mercado da suplementação, gente, a gente tem marcas hoje fantásticas. Solider, tantas que tem suplementação acessíveis. Antigamente não era acessível. Não era. Então, hoje em dia, como está tendo bastante marca, está ficando mais acessível, né? E a manipulação também, que, assim, e eu sempre falo assim, toma cuidado só com a farmácia, para ver procedência, né? Assim também como quando compra na farmácia, tem que ver procedência, né?
E é muito importante falar também, Lid, tem muitas famílias que chegam e falam assim, é porque né, uma amiga, uma mãe, né, de alguma criança até, ou criança seletiva, enfim, tá tomando tal suplementação comprada de farmácia. Eu fui lá e comprei, né? Chega muitos casos dessa forma. Vale lembrar que suplementação pronta de farmácia, ela não é individualizada. Então, o meu filho pode tomar, o seu filho pode tomar, qualquer criança pode ir lá tomar, qualquer adulto pode ir lá e tomar. E ele não é individualizado. Então, se eu estou com uma carência enorme de vitamina B12, digamos assim, ela vai estar. Vai ter tão pouco nutriente de vitamina B12 que eu vou ter que esperar muito tempo suplementando para aquela quantidade começar a fazer efeito. Então, tem mães que chegam aqui e falam: nossa, mas eu dou tal vitamina para o meu filho. Tem mais de 2 anos, não vi efeito nenhum, né? Não deu certo. Por quê? Porque a quantidade é muito pouca. A quantidade que você necessita é muito maior. E aí, com uma suplementação prescrita, individualizada, manipulada na farmácia, a gente vai atingir esses níveis ideais em bem mais curto prazo, né? Em bem menos tempo. Então, vale ressaltar. Tem marcas muito boas prontas em farmácia, mas ela não é para todo mundo. Já é então, tabelada, né? Não é tabelado, não é individualizado. Esse tempo chegou uma criança que estava com uma carência de vitamina D muito baixa. A gente sabe que a vitamina D tem, no processo cognitivo, ela faz toda a diferença. Então, estava com uma vitamina D de 17. Nossa. E aí a mãe estava tomando, né, uma suplementação pronta, a criança, eu fui ver no rótulo, nossa, era 500 UIs. Muito pouquinho. Então, a gente suplementaria acima de 5.000. Então, assim, ia demorar muito tempo para que realmente aquela criança estabelecesse uma quantidade boa. Ivan, vou dar um detalhe da vitamina D, que é, como você falou, extremamente importante para a cognição, aprendizado. E aí, a gente coloca a realidade das nossas crianças, que às vezes nem toma sol. Toma sim. Aí a gente pergunta, tá, que horas que a criança toma sol? Me conta. Não toma, porque é 7 horas da manhã, às vezes está na escola, das 7, não tomou sol, aí sai, 11 horas, vai correndo para almoço, coloca roupa, vai para terapia, vai para o APA, quando vai ver, pega a criança às 8 horas. Toma sol que horas dentro do carro? Que ela não toma sol. Aí a D tá lá embaixo. No meu caso, o Thiago nunca teve, mas eu tenho muita dificuldade. Meu corpo, ele não consegue. A minha dose tem que ser muito alta, não sei como falar direito. A minha dose tem que ser extremamente mais alta porque eu tenho muita dificuldade em absorção de vitamina D. Sempre foi assim. Mesmo tomando muito sol, mesmo tomando sempre baixo. Então, a minha dose é sempre mais alta. Então, vitamina D para os nossos filhos, que muitas vezes está em intervenção precoce e consegue todo o tratamento, ou mais tratamento aí de hábito e tudo mais, não vê sol, tem que tomar vitamina D. Aí a gente só está falando da vitamina D. Fora todos os outros, né? O abecedário todo. Exatamente. Então, a vitamina D é o primeiro das minhas orientações. Coloque essa criança 10 minutinhos para tomar sol. Outra orientação que eu dou muito em consultório, muitas famílias não sabem. Sempre que a criança vai tomar sol, qualquer pessoa, sempre com a palma da mão virada um pouquinho para o sol, porque a palma da nossa mão faz melhor a absorção dessa vitamina solar. Então, sempre com a mãozinha virada para o sol, que é muito importante esse detalhe também. Aprendi isso com uma médica de Campinas. Perfeito. Essa é a primeira dica que eu dou pra mãe. Coloca essa... Legal. Tomar banho de sol assim, ou assim, né? Fica assim, pega a criança, fica lá, sentadinho na grama, já coloca o pezinho no chão, na grama, aproveita esse contato sensorial, né? E coloca a mãozinha aí para tomar solzinho. Eu sou muito bacana. Fã dessa questão de ar livre, de criança para o ar livre, né? O meu filho, a gente teve uma fase que realmente a gente apresentou telas para ele ficou numa fase muito com tela. Eu até falo para todo mundo que às vezes foi um erro, mas quando eu despertei disso, né? Vai para fora. Às vezes eu falo, vamos, filho, vai, José, para fora. Ele ama isso. Então, tudo que a gente ensina a criança ali, né? Ela começa a pegar o ar. Então, hoje ele já acorda de manhã, já abre as portas, já vai para fora. Isso é muito importante, esse contato com o ar livre, contato com os pais. Às vezes eu sento com ele na calçada, filho, olha pro céu, olha as árvores. Contato. Bem índia. Aqui a gente é tudo índio. Tudo índio. Ama a natureza. Não tem coisa... Natuterapia, melhor coisa do mundo. Van, pergunta. Vamos lá.
fala um pouquinho sobre quando a gente fala assim, o que é cuidado integrativo? Ah, mas o que é esse negócio de integrativo para as mães que não conhecem, com olhar integrativo? Fala, olha, seu filho precisa de um olhar integrativo. O que é isso? Explica para as mães como que funciona quando fala assim, olha, você tem que procurar uma nutricionista integrativa, uma especialista integrativa, você tá... Porque assim, também muita dúvida que chega aqui para mim fala assim, ah, mas eu já fui falar com a nutricionista, ela não falou desse negócio de suplementação, não falou que tem que ver se tem algum problema gástrico, desbiose, outras coisas. Aí eu pergunto, que tipo de nutricionista você foi? Ah, uma nutricionista. Eu falei, tá, primeiro tem que ser integrativo. Outra coisa, ela precisa ter especialização em autismo. Nutricionista por nutricionista, e aí você, assim, a faculdade de nutrição não ensina. Não é uma faculdade, eu fiz técnico, não me formei, e eu falo, eu não aprendi nada lá para ajudar meu filho, não foi de nada. E eu tenho certeza que também a graduação de nutrição não ensina também a ajudar as crianças autistas. Tem que ser uma especialização. E aí fala um pouquinho como que é esse olhar integrativa. Por que quando fala assim, olha, procura uma nutricionista especialista integrativa em autismo, por que isso é tão importante? E qual o olhar dessa profissional com as crianças autistas? Vamos lá. Então, assim, a nutricionista integrativa, ela vai ter um olhar para tudo. Então, o que eu sempre falo aqui em consultório? Procure, né? Tem algum probleminha, quer saber mais? Nutricionista integrativo, porque a gente tem uma visão além. A gente vai procurar. Muitas crianças chegam aqui, meu filho não come, é seletivo, né? Mas meu filho é seletivo, não come. Vamos investigar por trás, o que está acontecendo? Então, a gente vai investigar tudo. O que a nutricionista investiga? Intestino, né? A gente vai saber se tem uma desbiose intestinal, se tem uma inflamação intestinal, se tem baixa disponibilidade de nutrientes. A gente sabe que quanto maior essa baixa de nutrientes, maior está ligada às carências nutricionais e a seletividade alimentar. Então, o integrativo, a gente vai procurar tudo. Eu sempre falo de revira do avesso, para procurar a causa. Chega crianças que tá nervosa. Ah, é porque é o autismo. Tem autismo, ela tá nervosa. Tem autismo, ela tem alteração do sono. E muitos desses sinais e sintomas não tá ligado ao autismo. Tá ligado a alguma outra comorbidade do organismo que a gente vai procurar. Então, a nutricionista integrativa, ela tem uma visão de 180 graus. Você fala, a gente revira o paciente para a gente procurar causas importantes para a gente matar a charada, digamos assim. Então, tem esse olhar para exames, para suplementação. Então, nenhum paciente passa aqui pelo meu consultório sem pedir de exames. Isso não existe. A gente tem que ver carência. Ai, vou te contar uma coisa, quando eu falei que ia pedir exame para neuro. Vou te contar. Então, ver o que está acontecendo com aquela criança, que muitas das vezes a gente consegue, é uma desbiose intestinal, é uma baixa absorção de nutrientes, e não só tratar. Eu sempre falo assim, que a terapia alimentar, ela é muito importante. A criança vai vir, vai ter contato com esses alimentos, mas a terapia nutricional não trata causas orgânicas. Né? Não trata uma desbiose intestinal, não trata uma carência nutricional, não trata, é uma questão mais sensorial, exposição dos alimentos, né? A gente ir subir na escaladinha do comer, fazer com que essa criança tolere. A terapia, explica só uma pausa. A terapia, quando você está falando das sessões que a criança vai no consultório e tem bastante terapeuta. Inclusive, eu não sei se o terapeuta alimentar, ele precisa ser, inclusive, nutricionista. É uma dúvida. Precisa ter? Não precisa. Não. Mas é a sessão que tem individual com a criança, que a mãe leva num consultório, né? E faz a apresentação gradual, escadinha. Exatamente. Aí nós vamos verificar questões sensoriais, né? O porquê que essa criança não está comendo. Muitas vezes ela tem medo daquele certo alimento, né? Então, tem as questões sensoriais. Então, a gente vai caminhando para realmente ir pulando essas etapas e fazendo a aproximação de forma gradual com essa criança. Então, na questão integrativa, a gente vai ver as causas ali disso. A questão de terapia alimentar, ela não trata essas causas orgânicas. Então, isso é muito importante deixar muito claro, porque tem que ter um conjunto. Tanto que tem pais que falam, eu já quero terapia alimentar sem passar por consulta clínica. Não, aqui não tem disso. Vamos avaliar intestino, vamos avaliar as fezes dessa criança. Então, as fezes nos diz muito. Eu sempre falo, observe as fezes dos filhos de vocês, né? Como que tá ali. Por quê?
baixa absorção de nutrientes, né? Às vezes tem muita diarreia, evacua muita vezes não, às vezes não evacua. Isso é muito importante para a nossa saúde intestinal. Então, assim, exame, suplementação, orientações, tudo ok para a gente iniciar a terapia alimentar, porque terapia alimentar, ela não trata causas orgânicas. Eu anotei aqui uma palavra que você falou, acho que 4 vezes. Investigação. Tá. Então, assim, eu acho que define isso. Um profissional da saúde que é integrativo, ele vai ser um investigador da causa. Por que sua criança tá assim? Então, isso que você falou é bem importante, tá, Van? Então, até me ensinou aqui um alerta, às vezes, do comportamento do Thiago. O Thiago aumentou um comportamento disruptivo, porque na escola ele tá tendo acesso a vários tipos de alimento, na escola nova. Vários tipos que ele não tinha acesso. Inclusive o suco, nós mudamos porque a professora falou, ó, mãe, ele não tá aceitando mais esse suco. Daí eu falei, não é possível, ele ama esse suco. Não, é porque os coleguinhas estão levando tal suco. Daí eu falei, então, assim, a alimentação, o tanto que afeta a alimentação, é o açúcar diferente, tantas coisas que ele vai ter contato a mais. Então, às vezes, uma coisa a mais, não é só ali a questão da rotina nova na sala, mas é a alimentação, é o que você falou do cocô. Como que tá o cocô? Eu fiz um story. Como é que tá o seu cocô? Como é que tá o cocô do seu filho? Que é o que diz muito. Que diz muito sobre a criança, né? A questão da desbiose, Van, a nossa história foi assim com a desbiose. Eu não sabia que eu tinha, nem sabia que o Thiago tinha. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu ficava extremamente doente. Eu tinha... Você falou da inflamação. Que é importante também a criança ser investigada em referente à inflamação. Eu tinha sinusite crônica, que eu já gastei tanto dinheiro com tratamento em sinusite e nada adiantava. O que eu fui descobrir? Que era por conta da inflamação, era a desbiose que estava afetando um monte de inflamação no meu corpo e por conta disso, gerando uma sinusite crônica. Como que eu tratei a minha sinusite? Através da alimentação. Quando eu descobri que o meu intestino não permitia muito glúten, não permitia alguns derivados, não permitia muita lactose. Então, aí eu tratei... Olha, por conta da alimentação. Porque assim, eu já falo, Van, já faz atividade física. Era eu fazia 3 modalidades, natação, corrida e bike, ciclismo. Não era atividade física. Trabalhar, sempre trabalhei. Então, tinha um estresse mesmo de trabalho. Mas a alimentação, era um biscoito, era o pão, era a pizza, era o macarrão com glúten. Então, assim, tanta coisa que era um detalhe. Era o desbiose que estava encarregando tudo isso. E aí, graças a Deus, antes dos 2 também, o Thiago nunca mais teve ataque de sinusite ou algo do tipo. Porque nós identificamos que era uma desbiose que estava ocasionando tudo isso. Então, esse processo de investigação... Esse processo de investigação, olha aí como é importante um profissional integrativo. Ele vai entender a causa, a raiz. Porque o que muito... Eu amo, eu sou suspeita, eu amo o profissional da integrativo, que foi o que mudou a minha vida. E aí, o profissional, ele vai entender a causa. Agora, se mãe, se pai quer chegar no consultório com Respiridona da vida, eu nem sei os nomes, com qualquer remédio, não é esse profissional que ele vai ter que buscar. Pode buscar o profissional comum. Eu falei que eu ia falar, teve a neuro, quando eu falei assim, olha, doutora, eu acho que meu filho precisa tomar uns suplementos, a gente precisa fazer uma investigação de alguma coisa que está acontecendo no intestino dele. Ela falou assim, não, mãe, não vai, porque os nutricionistas vai pedir muito exame, vai falar que ele não pode comer glúten, lactose, isso há 4 anos atrás, né? Menos de 4 anos atrás. Agora não. Os neuros sabem que precisa passar por uma nutricionista, né? Inclusive teve uma aprovação, né, sobre terapia e tudo mais. Sabe que tem que passar. Já temos muita coisa agora. Então, isso ajuda muito, né? A informação sendo dizimada para todos os cantos. Crianças que chegam, né? Não evoluem na alimentação, não está evoluindo nem em algumas terapias. Isso é muito importante, né? Não está evoluindo na TO, na fono, na psicóloga, não está evoluindo, porque aquela criança ela chega apática na terapia, ela chega sem energia, né? Pode ter qualquer horário do dia, pode ter acabado de acordar ali, que a gente sabe que tem o pico ali
né? E ela tá ali apática, ela não quer fazer terapia, muitas das vezes chora. E a gente vai descobrir se ela tá com sintomas, ela tá com dor intestinal, ela tá com desconforto. Acho que todo mundo já escutou aquilo, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje, nos Estados Unidos, já estão colocando como O primeiro primeiro. cérebro. Então, muito importante a gente cuidar do intestino. A gente sabe ali que é onde manda informação para o nosso cérebro. A gente tem a desbiose, só para o pessoal entender um pouquinho o que é a desbiose intestinal, né? Nossa intestinal, ela é composta, né, por micro-organismos bons e ruins, né? E aí o estresse, má alimentação, né, vários fatores, principalmente muita ingestão de açúcar, ela vai matando as bactérias boas do nosso intestino, né? E vai ficando as ruins. Né? Então, ela é toda coloniada por bactérias ruins, para explicar um pouquinho mais grosseiramente. Ela abre buracos e é onde passa tudo, né? Então, passa ali vírus, infecções, afeta nossa saúde no geral. Então, a nossa flora intestinal tem que ser muito bem cuidada. E aí, quando eu falo assim, nutricionista, é só alimentação saudável, é só fruta, é só verdura. Não, meu filho não pode comer um docinho, a gente não pode comer um docinho. Pode, isso não pode estar na nossa rotina alimentar, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa baixa informação. Eu vejo muito onde eu ando, crianças 6, 7 horas da manhã, com refrigerantes, com salgadinhos. É a primeira refeição, que é muito. Tem que ser uma refeição de qualidade, essas crianças estão com refrigerante. E aí, muitas das vezes, dos cuidadores, não vai interferir. Interfere. Então, realmente, nosso intestino é ele que manda informação para o nosso cérebro. E o que a gente precisa é que essa criança ela tenha um neurodesenvolvimento, um desenvolvimento integral, que ela vai receber informação, né? Então, às vezes, tem crianças que passam muitos anos em terapia e, às vezes, não evolui. Mas a gente tem que cuidar do intestino. E aí é onde a nutrição integrativa entra. Ver essa visão geral, exames, suplementação. Vou te contar, Van. Quando alguém me pergunta assim, Lid, e sendo bem, não tô puxando seu saco, tá? E também por conta do que eu tive acesso à nutrição muito cedo. Fiz ensino, sabe, ensino médio técnico, de inserimento técnico. Eu tive acesso à nutrição muito cedo, graças a Deus na minha vida, e não é à toa. Deus vai caminhando assim, sabe? Mas se eu pudesse começar do estudo, por toda a terapias que eu estudei, ABA, especialização em linguagem ali da fono, quando me perguntam, Lid, qual terapia que você iniciaria? Eu falo pela saúde. Então, a saúde é nutrição. Daí, terapia nutricional, com olhar integrativo. Eu começaria por essa. Por quê? Se o nosso filho estiver doente, não tem ABA, não tem fono, não tem TO, não tem psicomotricidade, não tem muscularização, ele está com o corpo doente. E eu não sei, mães que estão aqui, não sei o caso de vocês, mas o que nós mais conhecemos, e aí vocês podem mandar aqui nos comentários, acontece muito que nós vemos crianças ficarem doentes nessa faixa etária de 1 ano e 6 meses, desenvolver uma gripe muito forte, uma bronquite, qualquer it, gripe, sinusite, bronquiolite, bronqui não sei o que lá, ficar internada ou ficar meses com antibiótico. E aí a gente ouve casos de autismo regressivo, parou de apontar, parou de falar, parou de ter contato visual. Ou seja, a criança começou a ficar doente e começou a ter atraso no desenvolvimento normal ali que estava, que o pai consegue visualizar, né? Então, se a criança está doente, como é que ela vai aprender na sala? Como é que ela vai aprender na fono? Então, assim, eu começaria pela saúde. Ver primeiro, meu filho tá bem? Ele vai conseguir ficar numa sala de terapia? Então, eu começaria pela saúde. Primeiro lugar, saúde. Meu filho tem que estar saudável para encarar qualquer lugar. Seja a escola, seja um ABA, seja uma fono. E aí, depois eu ia intercalando pela necessidade do filho. Então, assim, eu vejo muitas crianças doentes. E as mães não tendo acesso a essa informação para saber primeiro se o seu filho está doente ou não. E outra coisa, eu acho que essa questão da desbiose acontece justamente aí. As crianças estarem ficando muito doentes e muito antibiótico. Antigamente, Van, a minha amiga farmacêutica falou, Lid, era 5 dias só de antibiótico. E olhe lá. Agora, parece que os antibióticos não estão fazendo mais efeito. Porque esses vírus... O médico falou que eu tinha que dar 15 dias. Aí eu falo, coitada da criança, matou todas as bactérias boas daquela microbiota intestinal, matou todas, que é a nossa imunidade.
Aí faz assim, é um cadê? Eu mando para a escola. O que que acontece? Manda para a escola, fica lá uma semana, volta doente. Manda para a escola, mas por quê? Porque matou a imunidade, matou toda a flora intestinal da criança e a criança nunca mais vai ser a mesma coisa. Aí afeta. Olha o tanto que o trabalho do nutricionista é importante. Afeta a criança não poder ir no ABA, não poder ir na fono, não poder ir na TO, na musicalização, eu estou colocando psicomotricidade, na terapia alimentar e na escola, porque a criança está doente. Então, infelizmente, colocaram ainda, e muitos brasileiros ainda acham que suplementação é algo assim, é muito chique, é para quem é essencial, principalmente para criança, é essencial, não é chique. Até porque, Lidy, se a gente vai fazer um trabalho de terapia alimentar, aproximação de alimentos, aquela criança não come nada. Eu vou ficar esperando, por quê? Porque ela pode ter evolução daqui um mês, daqui 2, daqui um ano. Então, se eu não suplementar ela agora, se ela tiver com uma carência nutricional muito grande, se eu for ficar esperando daqui um ano para suplementar ela, para ela começar a comer algum alimento que contém aquele nutriente, meu Deus, eu vou piorar o estado nutricional, o estado de saúde daquela criança. Então, por exemplo, hoje eu tenho um caso aqui que a criança já suplementa proteína, porque ela não come nada de carne. Tem isso ainda, porque não come carne. Então, assim, a gente sabe que a proteína, nossa, ela faz muita diferença no nosso organismo. Ela participa de sínteses importantes. Se não come carne, não tem B12. É B12, né? Que é carne. B12, B12, eu falo assim, B12 vida. Porque eu falei, mãe que tá desanimada, que a unha tá quebrada, e não é só que eu falo, tá? As ATs também. Câncer fala, você tá desanimada, tá querendo cabelo, a unha tá quebrada, tá cansada, acorda assim, morta, você tá acordando morta. Eu falo, pode tomar B12. Porque B12 é energia, você não tá comendo direito carne, você não tá comendo direito, né? Faz muita diferença. Então, assim, se essa criança não come carne, já chegou várias crianças que não fazem consumo zero. Carne, né? Nada. Então, assim, não vou esperar a gente começar a terapia alimentar, ter aproximação da carne. Porque às vezes ela pode comer um dia, no outro dia não querer mais. A gente tem muito isso também, né? Essa montanha russa. Vamos suplementar, vamos pegar uma proteína boa que a gente consegue colocar no suco para ela, consegue colocar em vários. Então, hoje eu falei, como eu falei, a suplementação ela é muito versátil hoje. Então, a gente tem pó, a gente tem cápsula, tem líquido, tem chá, tem tudo. Então, tá na mão. Então, a suplementação, o pessoal tem que ainda se olhar para a suplementação, é caro, é mais barato que o medicamento, né? Barato. Muito mais barato que a terapia. É igual a psicóloga falando, é importante os profissionais terem esse conhecimento da alimentação, suplementação, né? Alimentação, nutrição, como disseram, pois pode afetar. Pode afetar, porque a criança não vai. A criança não vai e ela chega na sessão assim, ó, cabisbaça, ou muito acelerada, muito hiperativa, porque, como você falou, né, Van, os neurotransmissores, eles são produzidos, grande parte, lá no intestino, né? Então, assim... Melatonina, que ela é produzida, e não sei se muitas pessoas sabem, mas a questão da melatonina, né, que tem muitas crianças com alteração do sono, é a serotonina que ela é revertida, né, uma parte dela na melatonina. Então, quando a gente tem ausência de luz, essa serotonina que ela é produzida no intestino saudável, ela vira melatonina, que é a responsável pela criança dormir, pelo bem-estar do sono, pela qualidade do sono. Então, a gente chega a muitos casos aqui no consultório, melatonina, a criança tomando há tanto tempo melatonina, às vezes faz efeito, às vezes não. Quando a gente trata o intestino, suplementa o magnésio ali, não precisa de repor melatonina. Essa criança começa a produzir serotonina, que é verdade. Então, isso é muito importante. Então, hoje, infelizmente, a gente está... Algumas mães, algumas famílias estão saindo dos médicos, do neuropediatra, com receitas infinitas de medicamento. É medicamento para dormir, é medicamento para isso. Mas a gente procurasse ali questões, né, intestinais, a gente conseguia, nossa, muita evolução, né? A gente não pode, né? Qualquer profissional da área da saúde, a gente não pode tirar medicamento prescrito do médico. A mãe tem que pegar os linkzinhos dos médicos, por exemplo. Eu não sei se médico pode fazer as formações da Adriana Siqueira. Pega assim um aviãozinho e manda uma indireta. Manda indireta. Eu fiz já isso, tá? Com uma profissional que atendeu meu filho. Eu mandei uma pós da... Não lembro agora o nome da mas ela é uma pediatra que... Ela é pediatra voltada exclusivamente para a suplementação. E ela vem dessa área de alergias também, imunidade, sabe?
Já dei essa indireta profissional que já tem. Então, tem que ser. Então, a gente trata muita coisa de intestino. Eu falo muito dessa questão da alteração do sono aqui em consultório também, porque é uma das queixas Também. muito, assim, meu Verdade. filho teve um casal que eu atendi no ano passado, que eles revezavam a criança, a mãe dormia com a criança até mais... Nossa. Dormia não, a mãe ficava acordada com a criança até 2 horas da manhã, o pai dormia, aí eles trocavam, o pai acordava para eles ficar, porque a criança não dormia. E aí, como ela Gente, e como que a criança aprende? Como que elas crianças... Porque é no sono que vai fazer aquela limpeza geral ali. Como que aprende? E essa criança não evoluía na terapia, ela ia para terapia com sono, com moleza, com baixa concentração. E aí começou a gente a ajustar a questão de intestino. Ela era uma criança muito seletiva também, mas colocamos suplementação de magnésio, cuidamos desse intestino. Hoje ela está dormindo. A mãe fala: meu Deus, a gente nunca dormiu uma noite inteira de sono. E a gente consegue tratar essas questões cuidando do intestino. Quais são as maiores... Você falou algumas queixas, mas quais são as maiores queixas que chegam para você no consultório das mães com crianças autistas? Quais as maiores queixas? Sono, alteração de sono, né? Aquela criança ela não dorme. A agitação também, que muitas das vezes também está ligada ao intestino, né? A gente sabe que quando a criança também está com muitos fungos, muitos parasitas, né? Essa questão da agitação. Então, tem crianças que a gente recebe relatório de escola, de terapeuta, a criança não para, ela fica andando o tempo todo na escola, o tempo todo. Pode ser agitação vinda, tá? De infestação de fungos, de parasitas. Verdade. Por isso que é importante exame de fezes. E eu sempre falo do exame de fezes, Lidia, é muito importante. Eu não peço só um, eu peço 3, 4 tipos de exame de fezes. Aquele mais basiquinho que a gente sabe que os médicos pedem, eles praticamente a gente não consegue visualizar nada se tiver. Então a gente tem que ter exame para ver fungo nas fezes, ver parasitas, tem que ser uma coisa muito assim, profunda. Quantos tratamentos eu fiz aqui em consultório que era fungos, aquela criança não parava, parasitas, não fazia absorção de nutrientes e era parasita. E a gente conseguiu descobrir com o exame de fezes. Então, porque é muito mãe importante. esquece. Quando eu pergunto qual foi a última... e aí, deixa muito claro isso. Eu pergunto, qual foi a última vez que desparestou? Nossa, mas precisa ainda? Isso é com a minha avó. Mulher, eu falo, mulher do céu, peraí, não, tem que matar bichinho. A gente vive, nós vivemos hoje na área urbana, mas tem um monte de coisa. Por quê? Criança coloca a mão toda hora na boca, ambiente escolar. Não é à toa que ainda no ambiente escolar existem piolhos. Piolho é um bicho, é um parasita. Se nós temos parasita ainda na escola, nós também temos parasitas no nosso intestino, principalmente no ambiente escolar que está em contato com várias bactérias. E aí, é isso que você falou também. Quando eu aprendi isso, eu falei, opa, peraí, os parasitas têm a ver com comportamento? Tem que matar esses bichos. E assim, ver assim, procedimentos, nós utilizamos muito aqui, Ivan, fitoterapia, que é outra coisa que também mudou minha vida. Fitoterapia, doutor Luciano Bruno, que ele é nutricionista, doutor. A fitoterapia, fui fazer especialização, porque também salvou minha vida com a tal da... Tinturas, né? As tinturas, que é tão... Aqui é tintura para tudo, aqui é tintura. Então, a gente está na época, inclusive a gente está tomando tintura, tem lá cravinho, tem erva de Santa Maria, tem várias coisas lá que a médica aceita e a gente manda manipular. R$90 para meses. R$90, gente, para matar. Vai passando o tempo, Lid, e até os parasitas, eles ficam resistentes a medicamento. Então tem uma Anitta da vida lá, que a pessoa fala, eu tomei uma Anitta da vida. Não é nada. Então, assim, o mais correto é a gente por esses caminhos. Eu sempre falo das questões da desparasitação natural, né, das tinturas. Não tá podendo investir agora? Todos os dias come uma sementinha de abóbora. Parasita odeia semente de abóbora. Pega ali um azeite, coloca umas folhinhas de orégano e umas folhinhas de alecrim. Vai fazendo comida diariamente com aquilo lá. Se você gosta, coloca uma colherzinha, coloca na boca. Parasita odeia alecrim, tintura de orégano, né? Então, semente de abóbora, isso é uma desparasitação natural. E você comendo frequentemente, diariamente, você consegue fazer a eliminação desses parasitas. O chás também. Tá. O chás também. Aqui nós tivemos uma vantagem, porque o Thiago, agora nem tanto, porque assim, só ficou calor. No último ano, é só muito calor, ele perdeu o costume. Mas ele tomava muito chá comigo. E outra, nós temos o hábito de tomar shot. Então, tintura com limão, nós fazemos
mistura com limão e própolis. Daí eu faço rotação, né, de variações, tipo de própolis, dá uma pausa na própolis e vai mudando, com orientação, né? E aí nós fazemos isso. E aí esse amargo, ele já está acostumado, porque é uma coisa na rotina que nós temos, tomar o shotzinho. Então, essa questão do parasita, gente, é informação que todo mundo deveria saber. Aí é o pai, a mãe, as crianças, todo mundo fazer isso, não é só criança. Olhar integrativo, a gente procurar. Então, assim, tem muitas terapeutas que mandam mensagem, professores, olha, não para quieto na escola, andando o tempo todo, é muito irritado. A gente vai fazer uma investigação mais profunda, tem parasitas. Então, sempre tá ligado. Hoje, com essa questão do autismo, tudo é por conta do autismo. Tudo é na conta dele. Tá agitado é porque é autista. Tem seletividade é porque é autista. Então, tudo. Tem alteração de sono é porque é autista. E não são comorbidades que a gente consegue tratar. Então, a gente já teve vários casos, a gente consegue tratar. Exatamente, mas tem que investigar, tem que pegar, confiar na profissional e investigar, vamos ver isso. Aí, então, assim, é sono, fazer um processo de investigação, sono, então é sono, o que mais, Van, que você falou? A seletividade alimentar, que é o primeiro que as mães procuram, alimentares. Hoje está vindo muito essa questão de suplementação, as pessoas querendo saber mais, né? Porque a gente sabe que, por mais que a criança coma, a gente tem várias causas que pode acontecer essa baixa disponibilidade de nutrientes. Então, uma desbiose, né? Fator de alergias, sensibilidades intestinais. Então, esses são os top 3 de procura no consultório. Van, pergunta. Como que acontece? Tem mães que chegam e conversam comigo, elas se sentem, e eu até gravei um vídeo sobre isso, a falta de acolhimento de alguns profissionais e entender o lado da mãe. Por quê? Por que eu vou falar? Às vezes, a gente fica tão preso na nossa rotina e a gente acha que a nossa rotina é a rotina de todas as mães, mas não é. Grande parte das crianças, eu já falei aqui, vou repetir, grande parte das crianças autistas, a vida dela é dentro das terapias e o ambiente escolar. A mãe não tem tempo de ir com aquela criança da terapia para casa, principalmente nos grandes centros. Então, come em restaurante, come dentro do carro, criança está sentada comendo dentro do carro e como que a criança está aceitando. E aí, mal tem tempo de fazer um preparo de uma comida adequada, com mais nutrientes, mais verduras, mais legumes. E aí a mãe, às vezes, não procura uma nutricionista, um pediatra, um nutrólogo, ou que seja, profissional da saúde para ajuda. Por quê? Ela chega relatando isso, o profissional fala, mas mãe, você tem que fazer isso. A criança não pode comer no carro. Você tem que preparar a tal marmita, a refeição assim, introduzir aí a pouquinho, gradualmente, ele sentadinho na mesa. Então, o que mais chega para mim, assim, perguntando, é mais mães com culpa. Com culpa. Achando que, assim, a criança, ela tá com seletividade alimentar por culpa dela. Por culpa dela, e se sente culpada e não procura ajuda justamente por esse medo do julgamento, sabe? Dos profissionais e por não conseguir acolher essa mãe. Porque essa mãe, ela trabalha, essa mãe também trabalha, essa mãe acompanha em terapia, vai para lá e para cá, tem a casa, às vezes tem outras crianças, às vezes não sabe manipular alimentos de várias maneiras, igual esses dias eu compartilhei. Olha, se a criança não come proteína, faz o seguinte, pega peito de frango, coloca no forno, seca, desfia, coloca no forno, seca, coloca no liquidificador e faz uma farinha de peito de frango. Pega essa farinha, coloca no caldo de feijão, coloca no arroz, coloca qualquer coisa, batata, purê de batata, qualquer coisa. Mas ali ele está tendo acesso à proteína do frango. É o que a gente quer? Não é, porque a criança precisa mastigar. Mas, né, melhor, como que é? Melhor feito, não sei o que. Melhor mal feito do que feito, é isso? Melhor... eu sou péssima nesse jogo. Péssima, mas eu quero falar. Pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Assim com fígado, vai triturando, vai. Eu falo que a mãe tem que ser mágica, tem que ser uma mágica dentro da cozinha. Mas não é, primeiro, não é toda mãe que tem um dom. Não é toda mãe que gosta. E tá tudo bem. Não é toda mulher. Eu odiava cozinhar. Hoje, pra mim, é terapia. Eu amo cozinhar, eu amo ficar na minha cozinha. Só que antes da nutrição, antes de eu fazer técnica de nutrição, odiava cozinhar. Odiava. Isso é uma construção, né?
instrução. E hoje, para mim, terapia ficar na minha cozinha. Eu amo fazer alimentação para minha família. E mais nos domingos, eu preciso, pelo menos 2 horas da minha semana, organizar as refeições. Porque durante a semana eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí exige uma organização do meu final de semana para isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento de culpa, Van, que as mães chegam para você. Como que você acolhe essa mãe? Como que você entende sendo mãe atípica também? Olha, a maioria dos casos que eu atendo aqui tem essa culpa, na verdade, acho que quase 99% tem. Olha, meu filho, eu acho que não deixou de comer tal coisa, virou seletivo, porque, eu acho que foi culpa minha, né? Eu acabei não apresentando mais, eu acabei não trazendo variedade para eles, entrei na rotina, toda vez era as mesmas refeições, não tinha coisa nova, então ele acabou deixando de comer. E aí tem muitos que falam assim, eu nem lembro quando ele deixou de comer totalmente, né? Passou despercebido por conta da rotina. Então, realmente, nunca julgo, até porque a gente é mãe, a gente sempre olha assim e fala, poxa, eu errei nisso. Então, a gente sabe que essa culpa toma assim, a nossa mente mesmo nos deixa muito mal. Então, jamais colocar a culpa na mãe. Eu acolho muito essa mãe. Tanto que as minhas orientações eu sempre falo, passinho de cada vez. O que dá? Eu sempre colocaria opções. O que dá para você mexer agora? Ela fala isso, isso, isso. Vamos começar por isso. E outra coisa, se você falhar, tem um dia que você vai falhar. Uhum. Pode apoiar no dia, errei, começa. Não tem aquilo na mente, puxa, eu falhei hoje com a alimentação do meu filho, fiz algo de qualquer jeito, comprei qualquer coisa, né? Sei lá, passei num drive-thru e comprei um Mac para ele. Tá tudo bem, no outro dia recomece, porque esse sentimento de culpa realmente nos paralisa. Então, eu sempre trago isso de que a mãe, ela tem que abrir os olhos, né? Colocar essa questão da alimentação, mas ela pode falhar, isso é normal, é do ser humano. Então sempre tem muito acolhimento, até porque a gente é mulher, é mãe, então esse acolhimento é o que eu sempre tento trazer aqui para o consultório, das mães dos meus pacientes. Isso é importante, eu acho que porque o primeiro passo está com a família, mas eu falo antes da família, mais a mãe. Porque aí quando eu pergunto, manda o prato aí que você fez hoje. O que você está comendo? Comi o que deu. Peraí, vamos lá. Você senta para comer? Você reserva um momento? Como que é o seu contato com a alimentação? Com você que vai no mercado? Quem que vai? Você que escolhe? Como você compra a alimentação de casa? Já é tudo pronto ou você faz? Porque aí você vai entendendo qual é relação da pessoa com o alimento. Que cada pessoa tem uma relação com o alimento. Às vezes até uma relação de fuga, que você come para saciar alguma coisa. Então, entender qual que é a relação da mãe com o alimento, a gente vai entender já como que vai ser o da criança. Você falou uma coisa, agora me despertou outra coisa. Quando a gente faz um tratamento, né? Eu, como atendo muita criança, eu atendo hoje adultos, adolescentes, né, crianças, o público em geral. Nessa área, né, da neuronutrição voltada, né, para essas questões de desenvolvimento, mas a gente acaba, quando a gente trata uma criança, a gente acaba tratando a família atrás. E aí a gente vai ver, né, eu sempre falo, quando vem aqui, vem com o tempo. A minha consulta é bem demorada, porque eu pego muitos detalhes. E aí a gente vê, a família não tem uma relação muito boa também com os alimentos. Então, às vezes eu atendo aqui, olha, ele comia, sei lá, melancia, mas ele parou. Mas eu também não tô comprando mais. Então, assim, o que a criança não vê diariamente ali, ela vai deixar de consumir. Então, as primeiras orientações, a criança não come mais isso, coloca no prato dela, vai apresentando, até pra gente quebrar essas barreiras sensoriais, né? A criança tem que ver o que ela vê, dá o desejo de comer, desperta vários sentidos nela. Então, quando a gente trata a criança, quando a gente vai fazer o histórico, meu Deus, né? Não julgando as famílias, os pais novamente, mas a gente tem que ter essa questão do familiar, não separar, porque eu sempre falo, a comida da criança tem que ser a comida da família. Todo mundo tem que reaprender a comer. O nosso paladar é muito. A gente consegue, né, driblar ele ali, consegue colocar coisas novas, sensações novas, preparações novas. Então, é no âmbito familiar mesmo que a gente vai construindo essa questão da alimentação. Eu falo muito aqui que a alimentação começa primeiro no mercado. Porque é de lá que você vai escolher os alimentos e vai levar para dentro da sua casa.
Não tem como. E se você puder introduzir seu filho já ali no mercado, escolhendo, falando para ele pegar, eu levo o Titi. Pegar a batata, pegar a cenoura, Thiago, coloca no saco, pega a batata, pega tal coisa, pega o chuchu, pega para primeiro já ter o contato ali. Aí é engraçado que às vezes ele já pega a cenoura e já quer colocar na boca. Essa semana mesmo eu comprei. Olha pra você ver. Eu não gosto muito de... Eu gosto da rúcula baby, aquela que não é... Tá? Eu gosto da baby. E aí, eu comprei uma rúcula, acho que foi segunda-feira, linda. Aqui no mercadinho, trouxe pra casa, tava fresquinho, tinha acabado... Eles pegam no Ceasa ali. Tava fresquinho, eu trouxe. Aí eu falei, bom, vou fazer um molho com mostarda, um pouquinho de maionese e limão. Tipo um molhinho ali, né? Menina, fiz essa rúcula com tomate e um pouquinho de repolho ralado. O Thiago comeu, eu coloquei no prato dele, cara, é lindo. É lindo você ver criança comendo rúcula amarga. Eu falei, filho, até eu fiquei surpreendido. Porque assim, eu particularmente eu não gosto. Mas o molinho já ok, já dá. Mas assim, pegar a minha mãe, e eu tenho muito isso na infância, ela pegava folha assim, crocante, com gosto, mas eu tinha minha referência, minha mãe. E na infância toda nós comemos muita verdura. Eu venho de uma família extremamente pobre e nós recebíamos doação, Van, toda sexta-feira de um aras. E era verdura, legumes. Então minha avó fazia muita sopa, porque eu falo que é o que sustenta todo mundo, macarrão com legumes. Era sopa para todo mundo, todo dia tinha sopa. Faço sopa, eu amo sopa da infância. E aí eu peguei esse costume de comer verduras, tudo daí da infância. E continuei. Então, eu sempre quis isso na minha casa, sempre faço fruta na minha casa. Então, assim, dos hábitos, vem dos hábitos. Só que a gente tem que entender que, assim, alguns hábitos que a gente tem não é tão saudável assim para o nosso filho, com a necessidade que ele precisa naquele exato momento. Então, assim, por isso que eu falo, é a família primeiro, é muito mais a mãe, porque é a mãe que geralmente vai no mercado, a mãe que geralmente faz. Se não for, quem cozinha, pedir ajuda, esse frango pode fazer dessa forma, coloca lá no feijão alguns legumes na hora de cozinhar, coloca no arroz misturado, sim, vai fazendo um reboliço lá para ajudar essa criança a ter contato com outros nutrientes, né, Van? Exatamente. E tem outra coisa que você até usa até em casa também. Vai cozinhar, filho, pega tal verdura dentro da geladeira. Você vai explorar a questão visual, a questão também taxa de temperatura. Às vezes o alimento está gelado, ele não tolera coisas geladas. Você vai quebrar tanta barreira nessas pequenas coisinhas diariamente. Então isso é muito importante. Esse é o momento. Por exemplo, o couve-flor, que ele realmente ele não tem a questão do paladar, né? Ele é muito neutro o sabor. Nada. Mete no arroz, a criança come arroz, ela não vai nem perceber. Então, isso são hábitos construídos diariamente. Então, as famílias têm que ter essa visão também. E aí, muitas das vezes também, Lid, elas acham também, as famílias acham que pequenas coisinhas não fazem diferença. E faz muita diferença. A gente vai construindo degrauzinho, construindo cada tijolinho na casa ali. E aí, quando a gente chega lá no topo, a gente olha e fala, meu Deus, valeu a pena. Então, isso é muito importante. Pequenos passinhos, pequenas mudanças. Não adianta, eu sempre, até comigo mesmo, né? Quando eu já fui médico, vários locais que me dá uma lista gigantesca de modificações, a gente não faz. Então, é passinhos de cada vez. Eu sempre falo aqui em consultório, o que está dentro disso aqui, dessas modificações, o que está mais acessível para você? O que você consegue mudar? Isso. Vamos começar por isso. Depois que a gente passar essa primeira fase, a gente constrói novos hábitos e assim vai indo. E aí também, né, para deixar bem claro também que as famílias chegam e falam, quanto tempo vai demorar o tratamento, como eu já disse? Vai depender muito da família, muito da criança, né? O envolvimento da família. Então, isso é muito importante. A gente tem resultados mais rápidos, resultados mais demorados. O que eu falo é para a gente não se perder no meio da jornada. Errou, sei lá, tem um momento ali da vida que não deu certo, né? Que a gente retrocedeu. Sacode a poeira e recomeça de novo. A nossa vida é várias tentativas, vários recomeços. Isso é muito importante na alimentação da criança. E assim, a alimentação também. Mas assim, eu acho que uma palavra-chave também, Ivan, tem que querer muito, sabe? Tem que querer muito e entender que a seletiva, ela não pode ficar deixando para depois, que acontece muito. Mas quando ele estiver mais jovem, vamos focar agora na terapia da fone, não aba, porque tem mais a escola, tal, vamos deixar. Não pode esperar muito, porque
depois que vai desenvolver outra, não fica só na seletividade, vai desenvolver transtornos e aí o bicho pega. Na hora que desenvolve transtornos sobre transtornos alimentares, aí o bicho pega e não podemos ficar adiando o problema, né? Não podemos ficar adiando. E aí a gente vai deixando, porque a gente sabe que a primeira pessoa que vai ter que mudar somos nós, é a nossa rotina, é o nosso cardápio, é as nossas idas no mercado, é a forma de manipular o alimento, é a forma de chamar o filho, que antes você lavava a verdura em 2 minutos, com o filho vai demorar 10 e ainda você vai ter que limpar toda a cozinha. Você vai ter que limpar porque vai limpar tudo. Vira uma bagunça. Mas é isso, é gradual, é incentivar, é chamar. Vai sujar, mas está participando, porque aí é uma terapia que, no caso, faria terapia lá na sessão da terapia alimentar, mas já está fazendo na sua casa. Então, assim, não adianta, né, Lídia, a gente aplicar coisas em consultório e a casa é uma continuação do tratamento. Ela vem meia hora, 40 minutos nas terapias e o restante é em casa. Então tem que ter realmente toda essa questão de ir, de fazer, porque é a continuação do tratamento em casa. E é muito importante realmente a família abraçar, a família ver ali o que é prioridade, colocar, né, em primeiro lugar, fazer. Eu sempre falo uma frase aqui em consultório. O que não é visto não é lembrado. A criança tem que ter contato diariamente com esses alimentos rejeitados. E aí a gente trabalha aqui em consultório com uma escaladinha, né? Que acho que você já viu, a escaladinha do comer. Então, para aquela criança comer que está lá no topo da escada, ela precisa passar por processo. Tolerar, interagir, cheirar, essa questão do sensorial, né? Para essa questão olfativa, a criança precisa cheirar aquele alimento, né? Que até ativa várias questões para realmente ela comer. Então, corta o alimento, deixa essa criança pegar, cheirar, porque o dela tá cheirando, ela já tá quebrando barreiras ali para ir para o comer. Então, isso é muito disseminar em todas as terapias. Então, no ABA, pode trabalhar com figuras de... Eu não tenho aqui, tá ali pendurar, mas frutas, no ABA pode colocar frutas, na escola pode colocar pareamento com frutas, verduras, na psicomotricista pode fazer arremesso com imagens, com verduras, legumes, na escola também desenhar letras do morango, não sei, pode para lembrar, mas em casa tem que ter contato com morango, com banana, com feijão. Tem que ter contato, não tem como. Mas então, eu falei, é o querer, tem que querer muito. E tem que lembrar que primeiro a mudança começa em nós. Então tem que querer muito, tem que querer ajudar o filho, porque o impacto maior vai ser nós na rotina, nos novos hábitos, porque ter um novo hábito demora, né? Ter novos hábitos. E nós temos que querer muito para poder ajudar os nossos filhos. Mas a gente não pode deixar isso... Só que eu tenho um testemunho particular, o meu filho era não verbal, né? E a gente começou nessa caminhada por fono. A minha preocupação maior, né, de tudo, né, de todas as alterações dele, era a questão do falar. E aí eu lembro que quando eu peguei toda a demanda, eu transformei tudo, rotina. O meu objetivo era que ele fosse verbal, né? Então, assim, estudei, fui atrás. A terapia era meia hora, 1 hora por semana, em casa. Qualquer coisinha, filho, pega aquela caneta, apaga aquela luz. Eram muitas demandas para realmente a gente alcançar aquele objetivo. E com a alimentação, eu sempre falo para os pacientes, é isso. É todos os dias, demonstrar, apresentar. Tem dia que tá cansado, tem dia que é estressante, que a gente trabalha fora, é estressante, mas dá a volta por cima, no outro dia continua novamente, para a gente chegar no objetivo. Exato. Isso é muito importante. Essa família realmente... É uma construção, Ô, Van, caminhando para o final, porque eu sei que a gente, se não olhar o relógio, a gente vai. Eu queria agradecer a todo mundo que, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já coloque aí, que a gente está caminhando para os finais. Van, queria te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Precisamos fazer mais lives e pegar outros temas aqui que surgem e também aí do consultório. De repente fazer um tipo de atividade, alguma coisa, sei lá, que a gente pode disseminar para as mães, para os pais, sobre a suplementação, como foi falado, se preciso fazer a suplementação e depois a terapia alimentar. Uma suplementação, Ih, eu tô cega. Leiva.
É que eu tô Peraí. Vamos lá. Sobre a suplementação, como foi falado, se precisa fazer suplementação e depois a terapia alimentar. Uma suplementação substitui a alimentação? Eu acho que a pergunta aqui acho que é essa, né? Uma suplementação substitui a alimentação? Bom, vamos lá. Eu sempre falo que a alimentação é a via de regra, é o primeiro lugar, como eu já disse agorinha, mas eu não vou ficar esperando aquela criança de fato comer, porque a gente pode ter outras coisas envolvidas, uma má absorção daqueles nutrientes, uma desbiose intestinal, várias coisas envolvidas para aqueles nutrientes fazer efeito no organismo dela. Então, se não vai por via, né, de alimentação de alimentos, a gente suplementa. Não que um seja melhor que o outro, não que seja um seja mais importante que o outro. A gente tem etapas. Então, se a criança não está comendo, a gente vai para a suplementação, para dar o aporte de energia que ela precisa, para dar o aporte calórico, aporte de nutrientes. E aí ela começou a comer, a gente vai, que aí a gente chama de fase de manutenção. Vai diminuindo a suplementação até que ela realmente se estabilize, coma alimentos, o intestino esteja um intestino saudável para fazer a absorção desses nutrientes também. E aí a gente vai deixando de mão a suplementação. Com nós foi assim. Isso, exatamente. Outra Tem outra aqui? É bom para as famílias que têm condições de variedade de frutas e legumes. Infelizmente, em uma família vulnerável, é por falta de acesso à segurança alimentar. Mas essa live foi ótima. Parabéns. Ela tá Sim, tem questões também, né, dessas questões de segurança alimentar, que está muito, né, se falar nos governos atuais, né, os alimentos muito caros, né, tanto que saiu estudos falando que a gente não consegue atingir o nível de proteína diário por conta dos aumentos, né, eu falei essa semana, juro por Deus, falei essa semana pro meu esposo, eu falei, amor, você sabe o que está acontecendo? O pobre que tem acesso ao ovo, que grande parte, né? Eu lembro, e eu tô falando assim, eu venho de uma família pobre de Maiadeci, que era dependente de cesta básica, de igreja. E aí eu lembro que era contado as moedas, Van, que a avó pedia para irmos ao mercado comprar ovos. E aí era 10, 15 centavos. E era contado. Se eu e meu irmão perdêssemos 5, 10 centavos. E essa é a alimentação da maioria das pessoas pobres. É o ovo. E aí tá lá uma cartela de ovo 26. E aqui nós somos fã de ovo. Nós consumimos muito, né? Ovo. E aí você vê lá a cartela 27, 26. Aí você fala... A alimentação do pobre é o ovo. Aí querem tirar a maior proteína do pobre. Para quê? Para o pobre ficar doente. Fica doente. Não, exatamente. A gente tem toda essa questão, né, de aumento de preço, da baixa, né, oferta, disponibilidade de alimentos, né, na rotina familiar. A gente tem a visão disso. Mas eu sempre falo, uma Coca-Cola custa R$10, né? 10, R$12. Nem sei por aí. A gente consegue adquirir alimentos para substituir. É que vai tudo muito na questão da rotina, da organização, né? Então, por exemplo, vou passar no mercado, vou dar um salgadinho para o meu filho, sei lá. É o preço, às vezes, de uma fruta, né? E se a criança consome, apresente aquela fruta. Mas aí, às vezes, o salgadinho é mais rápido, mais prático, não dá muito trabalho. Então, a gente tem que saber colocar isso na balança também. E sempre o nutriente com menor, o alimento com menor valor nutricional, ele vai ser mais em conta. Então, se a gente colocar o preço da salsicha, qual que é o valor da salsicha? Vai ser menor. O preço da linguiça vai ser menor, porque ele vai ter menos nutrientes. O preço de uma carne vai ter, tem mais nutrientes, ele não vai ser tão acessível assim como a salsicha e a linguiça. E aí a gente tem que entender quais são os hábitos alimentares do brasileiro. Ele tem por costume comer bastante salsicha, muito salsicha. Já tem o hábito ali, o paladar. Então, assim, eu falo assim, aqui em Mato Grosso nós somos abençoados, Mato Grosso do Sul, porque a gente tem uma terra fértil que dá para a gente ter hortinha, pensar em sustentabilidade e ter uma hortinha, em ter um vasinho com tomate, em ter um cheiro verde, tem que pensar em outras alternativas também. Tem muita mandioca que você coloca tem terreno, planta no mandioca, tem um carboidrato, então assim, a gente tem que pensar em estratégias que pode melhorar. Só que assim, vai de todo mundo, igual eu falei. Na minha infância, nós tivemos acesso a várias verduras, legumes, hortaliças, por conta de doação de lares, que era minha tia trabalhava. Então, assim, era um saco que era para a semana toda. Então, a gente tem que pensar em possibilidades,
né? E graças a Deus as escolas também têm essa visão, né, de nutrição. Então, as escolas têm nutricionista, seja municipal ou estadual, elas têm nutricionista, tem cardápio. Então, tem essa variação pensando aí na alimentação das crianças também. É importante falar também, Lídia, rapidão, que essas alimentação de criança, enfim, de qualquer pessoa, não é alimentações com produtos, com alimentos do além. É comida de verdade. A gente sempre bate na tecla. Ah, mas meu filho come. Já chegou mães aqui no consultório reclamando dessa parte. Ah, meu filho come arroz, feijão e carne e um tomate todo dia. É a base da alimentação. Vamos colocar mais coisas. Vamos acrescentar nutrientes desse feijão, mas é a base, é comida de verdade. É arroz, feijão, é a carne, é o ovo. Meu filho ama ovo, ele come ovo todo dia. Tá tudo certo, é isso. É comida de verdade. É essa culpa que a gente fala. Isso é muito importante. E fazendo dica, como aqui nós fazemos a compra mensal, semanal, então nós compramos a proteína e as verduras. E de verduras, em média, nós somos em 3. Verduras nós gastamos em média R$40, tá? Eu tenho, porque eu sou do tudo anotado, né? Tô anotando os valores, né? Cabecinha aqui, tudo anotado lá. Valores de proteína, frango e carne. Quanto? Valores de vegetais. Dá para gastar por semana, uma família de 3 pessoas, R$40, R$50 na semana. Tem como gastar isso, tá? R$40, R$50, R$30, já corta. Porque aqui foi uma estratégia que nós adotamos, além da minha rotina, da preparação, de não desperdiçar nenhum alimento. Descasca, congela, cozinha, coloca no freezer, no congelador, mas sem desperdício. Ainda a casca, coloca lá no baldinho com terra. Então, assim, tem como fazer aí e se reinventar na cozinha. E esse é da rotina, da organização, que é a base que eu falo aqui. As famílias precisam se organizar, precisam se reinventar, né? Tá numa rotina, vamos mudar a estratégia, vamos para isso daqui. As coisas se encaixar e aí depois é só consequência, né? Vamos. Pergunta que agora eu quero fazer para todo mundo. 2 perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para todo profissional, toda mãe, todo pai que passar por aqui é, primeiro, qual seria o seu mundo ideal? Aqui tem um mundo atípico. Qual seria o mundo ideal, não só para o seu filho, mas para você, para sua família? Qual que é o mundo que você gostaria que nós tivéssemos? Olha. E a outra, dá tempo aí de você pensar, a outra é, de tudo que nós falamos aqui, você teria mais alguma coisa que você gostaria de falar para as mães, para os pais, que nós não falamos como mensagem final? Bom, o meu mundo ideal é que todas as crianças com diagnóstico de autismo, né, que o meu filho está dentro do espectro autista, tivesse acessibilidade às terapias, tivesse isso tudo muito fácil para ele se desenvolver. Que a gente sabe que a gente vive numa luta constante. Até questão, não é só pelo SUS, até questões particulares. Tem famílias que querem pagar e não tem profissional, não tem horário, não tem nada. Então, o meu mundo ideal é que todas as crianças tivessem acesso às terapias, ao desenvolvimento cognitivo, que isso fosse mais acessível para as famílias, para essas crianças, e o poder público também, né, tivesse um olhar para isso, né? A gente tem a questão ali também de verbas, que é o LOAS, o processo disso daí, né, é muito demorado, isso aí poderia ser mais acessível, porque a família tem gastos, é gasto com alimentação, é suplementação, é exames, tudo isso é dinheiro. Então, isso fosse mais acessível para essas famílias e para essas crianças, que todo mundo tivesse um tratamento digno e justo. Isso mesmo. A segunda pergunta, eu já esqueci a segunda. De tudo que nós falamos aqui, alguma coisa que você gostaria de ter falado e que a gente não chegou a comentar? Então, a minha mensagem mais final é que realmente todas as famílias olhassem, né, o que pega mais ali, o que está em primeiro lugar para o desenvolvimento daquela criança, se empenhasse, né? Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, que os nossos filhos precisam ser funcionais, né? Eles precisam criar asas. E aí a gente precisa dar o caminho. Então, o que eu vejo muito aqui em consultório, às vezes, é realmente a família procurando ali o tratamento e aí fazer o possível, o impossível para essa criança se desenvolver, criar asas e ser uma criança funcional, que a gente não sabe o que vai ocorrer da vida. Então, a gente
precisa preparar os nossos filhos para o mundo. E aí isso faz muito parte dessa questão de terapias, de desenvolvimento, das famílias procurar o tratamento ideal também. Amém. Eu tenho uma fala um pouquinho diferente. Eu falo preparar. A gente precisa preparar nosso filho para Deus, para viver em sociedade. Porque, nossa, como a gente precisa de Deus, viu? Porque assim, cada dia, eu mesma hoje, conversei com a Morgana, mandei mensagem para a Morgana, falei, a Morgana falou, Lid, nem falar obrigada eu consegui, porque hoje foi o caos. Eu falei, Morgana, hoje eu mudei meu filho de escola, você nem sabe o que aconteceu na escola. Então assim, é montanha-russa o tempo todo. É o tempo todo. Então, assim, a gente precisa muito de Deus, sabe? Toda pessoa atípica precisa muito de Deus e nós precisamos dele para a gente conseguir viver em sociedade. Porque... Inclusive, saiu, né, um novo parecer, né, que a gente já está encaminhando para 1 a cada 31 crianças, né, nascidas uma terra. Então, a gente está vendo esses números crescerem cada dia mais. Então, a gente realmente tem que ter profissionais, tem que ter pessoas preparadas, colocar essas crianças e que a sociedade respeite elas, né, de um todo. Isso é muito importante. Então, a gente precisa lutar. Eu sempre falo, teve um diagnóstico ali do filho, a mãe se reinventa. Nasce uma leoa, enfim, nasce tudo. Uma profissional, ela tem que buscar conhecimento para ajudar o filho. Tem que buscar conhecimento. Não tem outro caminho, é conhecimento. Joia. Fabiola, sim, trabalhar autonomia sempre, sempre. Então, autonomia em tudo, porque autonomia, independência é sempre pensar que a nossa criança nem sempre ela vai ser criança para a vida toda, ela vai ser jovem, vai ser um adulto, e aí a gente buscar essa autonomia. Bom, gente, muito obrigado. Meninas, meninos, muito obrigado por estar ao vivo conosco. Van, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Que você possa transformar várias crianças e ter acesso também a outros profissionais, ter acesso à informação que você tem, seja pediatra, seja neuropediatra, seja AT, seja fono, seja TO. Seu trabalho tem muito condizo com um terapeuta ocupacional também, né? Então, que outros profissionais têm acesso à informação que você tem, porque tá tudo ali casado. É integração, né? É integração, todos eles, tá bom? Gente, vai ficar gravada a live e depois a gente sobe lá pro YouTube, que fica mais fácil também de ouvir, tá bom? Vamos, obrigada, viu? Deus abençoe, bom descanso, até mais. Tchau. Obrigada, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.